E o tempo para corrida já é um, para bike é outro e para natação é outro. Onde é que isso se encaixa nessa rotina Eu de sempre 24 horas por dia? Só o dia só tem 24 horas e como é que tu faz da cabeça? isso é muito bom até da gente ser um casal e se apoiar muito no esporte, porque um entende a rotina do outro, a gente tem uma rotina muito parecida, então a gente sempre vai acordar cedo pela manhã, o primeiro treino sempre vai ser pela manhã, então e o Pedro por também treinar muitas horas, a gente quase que se equivale em horas e olha que eu tenho 3 esportes, ele faz tudo isso só na corrida. Mas então sempre a primeira hora da manhã, assim, uma hora e meia a gente tem um treino, e aí muitas vezes tem um segundo treino no dia que aí encaixa conforme a agenda permite. Então, às vezes eu vou nadar final da manhã, às vezes meio-dia, às vezes final da tarde, treino de força também, tento encaixar em algum momento desses, mas é dessa forma, assim, sempre o horário sagrado é pela manhã, e aí algum outro que é conforme as demandas E do qual dia. qual dos 3 te beliscou primeiro? A corrida. A corrida? É. E o que beliscou os outros 2? "Ah, vou querer uma bike e também vou pra água". O clássico de todo triatleta, a lesão. Ter que ficar sem correr. Não, e assim, eu já gostava muito de pedalar indoor, eu tinha bike de spinning em casa e pedalava assim, às vezes até antes de na época de faculdade ainda, antes de ir para o estágio, pedalava ali meia horinha, 1 horinha, meia hora. E então sempre gostei da bike, mas realmente quando eu me machuquei na corrida, tive uma lesão que ia ter que ficar 3 meses sem correr, aí eu pensei: "Ah, já vou ter que entrar numa assessoria mesmo, vou entrar numa assessoria de triatlo, eu gosto". O Pedro também tinha a gente comentava muito: "Ah, talvez no futuro vamos começar a correr agora e no futuro a gente faz o triatlon". A gente já gostava desse universo. E aí eu: "Ai, quer saber, eu vou fazer tudo de uma vez só, já vou entrar no triatlo, que daí eu começo a pedalar". Comecei a nadar, fazer aula de natação no clube, e aí depois, uns 2 meses depois, eu voltei a correr e encaixei os 3. O Pedro tem uma história de um outro esporte anterior que deixou de ser praticado em função de alguma lesão, se eu não me engano, e veio para a corrida. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu pratiquei futebol, vivi futebol durante 15 anos, desde os meus 5 anos até meus 21. Então, dos 5 aos 13, muito em escolinha, né, de uma forma um pouco menos profissional, mais recreativa. Nos 13 foi o momento em que eu já me mudei de casa, assim, para morar em clube, em alojamento. Então, desde os meus 13 anos até os 21, que foi onde eu parei, passei por alguns clubes e sempre fora de casa. Então uma rotina e uma vida de como se fosse um atleta profissional, assim, tinha que acordar, ir para a escola, voltava, refeição no refeitório, de tarde treino, compromisso, tipo, pô, 3 horas lá, 3 horas, vestiário e tal, mesma coisa, tudo na escalonado, bastante regra. E aí com 21 anos, que aí passei por vários clubes aqui, eu tinha tomado a decisão de ir para os Estados Unidos, porque o futebol aqui já não estava mais enfim, não estava mais me fazendo muito feliz, tem muita coisa que a gente acaba não entendendo no meio do Conheço muito é, bem, Marcelo. conheço muito bem. O Juliano também, mas eu conheço É. mais a fundo, porque trabalhei muito tempo, então eu te Ah, entendo, é? te entendo, te Então entendo. vocês entendem o que eu tô falando, e aí não batia muito com o que eu acreditava, assim, e acabava frustrando, né, porque um dia tu dorme de titular, no outro dia tu acorda dispensado de um clube, e desde os 13 vivendo isso, tua cabeça uma hora Uhum. Sim, cara. também, tipo: "Pô, chega, Ó, né, quero entender uma outra situação". E aí quando me deixou de me brilhar os olhos, assim, foi na hora, assim, cara, que eu e minha o pai e a mãe já tomamos a decisão, e aí eu ia estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, que daí faria as 2 Sim. coisas. Na época me ligou um coach de lá, um amigo meu já estava lá, e aí fez essa ponte, e aí a gente tomou a decisão, porque se não jogar futebol lá, vai estar estudando. Volta claro, com, né, claro. graduação americana, isso já dá te faz enxergar o mundo de uma outra forma. E aí começou a pandemia. Foi aí onde foi o meu retorno e o fim da era futebolística, assim, com 21 anos. Foi bem um ano e pouco depois eu acabei conhecendo a Gabi, assim, e aí tava lá jogando futebol, retornei por conta da pandemia, que ia fechar tudo e a gente não quis arriscar questão de saúde particular, e aí retornei, e aí nesse meio tempo já dava algumas corridas, assim, principalmente a corrida entrou na minha vida para desestressar do futebol. Eu lembro uma vez que eu não entrei num jogo Novo Hamburgo e Juventude, no estádio do Vale, cheguei no alojamento na época, peguei meus tênis de futsal e saí pra correr na cidade, ouvindo uma música.
Tênis de futsal. Putz, na época era o tênis que eu tinha no vestiário. E aí, a corrida entrava pra mim assim, sabe? Nos momentos em que eu Sim. precisava, tipo, me sentir numa cena de filme, botava uma música e saía, sabe? E aí, na pandemia voltou, e aí que depois me ligaram de lá pra retornar, tanto que a gente pode até contar, depois eu e a Gabi retornamos juntos nessa faculdade, só que daí pra viver um outro esporte lá, né, que já era o cross country. E aí o futebol meio que teve essa divisão, então, justamente bem na época de pandemia, assim. O legal é que o casal é endurance total, né? Cross country, Não tem? Não, kilometry, Leve não. uma coisa que eu tenho TTT. bastante orgulho da minha trajetória e da Gabi, que nem acho que o Juliano começou da melhor forma possível o podcast, foi que não tem como chamar um e não chamar o outro, e foi assim que desde 2021 é a nossa vida no esporte, assim, a gente sempre enfrentou tudo com a nossa cara e Que legal. coragem, assim, a gente foi se ajudando, aprendendo, né, teve muitos erros, teve muitos acertos, mas é isso que a gente acredita, é errar e acertar o tempo inteiro.